para abençoar a obra, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, Lamentações, capítulo 3 e o versículo 21. Lamentações, capítulo 3 e o versículo 21. Amém? Glória a Deus. Lamentações. Depois dos Salmos, Isaías, Jeremias, depois de Jeremias, é Lamentações. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Capítulo 3, e o versículo 21. Diz assim o texto: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Hoje eu quero falar sobre cultivando a esperança em dias difíceis. Como nós podemos cultivar a esperança em dias difíceis? Não é fácil, né? Ter esperança quando tudo vai bem é ótimo. Mas quando tudo parece o vento sopra o contrário. O vento sopra o contrário e a gente não vê as coisas acontecerem do jeito que nós queríamos, aí é complicado. Mas o Senhor, Ele é fiel. E nós vamos falar sobre isso nessa noite. Feche os seus olhos, peça uma palavra, diga: Senhor, eu saí da minha casa, eu vim aqui, eu quero sair daqui com uma palavra Tua. Uma palavra, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui em Tua presença. Agradecemos a Ti, Senhor, por estarmos aqui juntamente com os Teus filhos. E pedimos que o Senhor, nesta noite, libere uma unção, Senhor, sobre a palavra. E que o Senhor traga uma palavra que vá de encontro ao coração de cada um, à necessidade de cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus, opera nesta noite, que a palavra venha surtir efeito, que a palavra venha trazer cura, que a palavra venha operar milagres, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então nós vemos aí, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Muitas vezes nós ficamos muito presos a acontecimentos ruins que surgiram nas nossas vidas. Só as coisas ruins. Tem pessoas que às vezes não querem vir para a igreja por causa de testemunho de crente, de pastor, né? Mas o mau testemunho do pastor, o mau testemunho do crente, não é maior do que o meu Deus, do que o Deus a quem eu sirvo, do que o Deus ao quem eu saio da minha casa para vir cultuar. E Ele está vendo a minha atitude, Ele está vendo o meu gesto. E como Ele está vendo o meu gesto, Ele vai operar na minha vida, em nome de Jesus. A esperança é a certeza de que Deus cuida do nosso futuro. Esperar, você como cristão, você tem esperança de que Deus está cuidando do seu futuro. Como uma planta, ela precisa de cuidados diários. Cultivar a esperança exige alimentar a fé, ter paciência e agir com amor, mesmo em dificuldades. Ela nos dá forças para continuar. Precisamos cultivar a nossa fé, trabalhar. É como uma plantinha que nós temos que aguar, se não aguar ela vai morrer.
Então nós precisamos também cultivar a nossa esperança. Esperança no nosso Deus, que Ele vai fazer. Amém? Às vezes nós, quando estamos passando por situações embaraçosas, nós esquecemos de tudo que Deus fez atrás. Esquecemos. Esquecemos de uma cura que recebemos de Deus, esquecemos de uma porta de emprego que o Senhor abriu para nós, esquecemos de algo que nós estávamos buscando e oramos e Deus agiu. Na hora que a gente está no sufoco e que parece que nada acontece, nós estamos naquele inverno, naquele deserto, esquecemos essas coisas. Deixa eu falar para vocês, na hora da dificuldade, na hora da adversidade, é o momento exato para você começar a lembrar de onde Deus te tirou, do que Deus tem feito por você, das bênçãos que Deus tem realizado na sua vida. Começa a lembrar, seja grato, né? Começa a lembrar daquilo que Deus fez. Então, muitas vezes nós ficamos presos só ao que não aconteceu. Mulher que está solteira, eu queria um marido e não vem um marido e não vem um marido. Pronto, o marido não chegou ainda, eu já vou duvidar de Deus, eu já vou ficar fraco, já vou perder a fé. Deus está demorando porque Ele está caprichando para não te dar qualquer porcaria que você vai arrumar por aí. Às vezes você vai atrás com suas próprias mãos e você se arrebenta. E depois você está aí chorando. Ô irmãos, ore por mim, me ajude. Eu estou passando por isso no meu casamento. Você foi atrás, não esperou na direção de Deus para a sua vida. Não esperou. Então, mas quando a gente espera em Deus, mesmo eu quero dizer para você que mesmo a gente esperando em Deus, mesmo Deus entregando uma pessoa para nós vamos ter dificuldades, porque são duas cabeças, são dois pensamentos diferentes, são duas vidas diferentes, duas maneiras de viver, e agora vai se juntar, e agora nós vamos acertar, vamos fazer acordos, vamos negociar para poder viver bem. Senão vai viver brigando direto, né? Então, para cultivar a esperança, em primeiro lugar, a raiz da esperança. A raiz da esperança é confiar em Deus. Confiar totalmente em Deus. Aconteça o que acontecer, como nós cantamos aqui, ainda que a figueira não floresça, nem a oliveira dê o seu fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que você não esteja vendo nada, mas você tem que ter lá no seu coração, sua esperança. Eu creio que o meu Deus vai se levantar. Jó, no capítulo 19, versículo 25, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. No momento de dificuldade, no momento de adversidade, a mulher dele chegou para ele e disse: nega esse Deus e morre, vai logo, desiste. A mulher dele chegou e falou isso para ele. Mas ele manteve a esperança. E ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive. É a convicção, é a certeza, é a confiança em Deus. O Salmo 1 diz, Salmo 1, do versículo 1 ao versículo 3, ele diz: bem-aventurado é o varão que não se assenta no caminho. Deixa eu ler o Salmo direito, para não citar ele errado aqui. Às vezes a gente não podemos citar a palavra de Deus errada de jeito nenhum. É um pecado isso. O Salmo 3, o versículo 1, o salmista diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes,
O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Aleluia! Glória a Deus! Esse aqui é uma pessoa que está arraigada, a sua raiz está bem fincada, ele tem convicção, ele confia no Senhor. E ele não vai segundo o conselho dos ímpios. Você vai ter muitos conselhos. Na hora que você está na prova, meu irmão, vai aparecer muito conselho para você sair da prova, querendo que você corte caminho. Em primeiro lugar, você tem que analisar quem está me dando esse conselho. Uma pessoa ímpia. Você sabe o que é uma pessoa ímpia? É uma pessoa que vive na iniquidade, que não tem noção, que não tem arrependimento no seu coração. E uma pessoa dessa, ela não está nem aí para Deus. Ela não quer nem saber. Ela não quer saber se você está ferindo um princípio. Então não siga esse conselho errado. Em nome de Jesus. Não se assente nas rodas dos escarnecedores. Você sabe o que é sentar na roda dos escarnecedores? É o crente que se senta com o ímpio para falar de crente, para criticar os irmãos. Ou até mesmo um irmão que se senta, faz panelinha para criticar outro. Meu irmão, se teu irmão fez alguma coisa contra ti, a Bíblia diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele, te reconcilia com ele, resolve. Mas não fica com panelinha, com conversinha fiada. A palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes eu não mato a pessoa com um tiro, mas eu mato com palavras, com conversinha fiada. Eu mato a imagem da pessoa. Às vezes você tem uma visão da pessoa, que é aquela pessoa maravilhosa, que é aquela pessoa abençoada. Aí chega o outro e taca a tesoura em você. Nossa, eu pensava que eu via essa pessoa assim. Quer dizer, você já matou a reputação do outro. E você vai prestar conta diante de Deus se fizer isso. Cuidado, não se assente na roda dos escarnecedores. Em nome de Jesus. E ele diz, ante o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como árvore plantada junto a ribeiro, cujas folhagens nunca murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Quem quer fazer tudo que fizer prosperar aqui na sua vida? Siga o conselho de Deus, siga a palavra de Deus. Não se junte com pessoas para falar mal dos irmãos. Olha, dá licença, vamos falar outra coisa? Né? Vamos sentar aqui para falar de projeto. Vamos falar de projeto. O que a gente pode fazer para crescer, para ganhar dinheiro? Pronto, cortou a pessoa na hora, acabou, morreu o assunto. Porque aquilo enfraquece, irmão. Aquilo enfraquece. Então, muito cuidado. Você é como uma árvore plantada junto a ribeiro. Suas raízes são profundas. Ela não teme o calor da provação. O segredo é saber que Deus tem pensamento de paz sobre a tua vida. Preste bem atenção, irmãos. Deus não está com raiva de você. Deus tem pensamentos de paz. Ele diz lá em Isaías, né? É Isaías 29, 11 a 13. Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz. Deus tem pensamentos de paz para você. O que é pensamentos de paz? Você está sofrendo, você está passando por angústia, e de repente Deus está pensando
Deus está planejando como tirar você dessa angústia e te dar paz. Ele é muito lindo. Ele é maravilhoso. Aleluia. Então, tenha sua raiz da esperança, confiar em Deus. Confie no Senhor. Não deixe o diabo roubar isso de você. O diabo faz de tudo para roubar de nós essa confiança em Deus. É apontando o defeito do irmão, é apontando o defeito da igreja, é apontando os escândalos que aparecem na internet. E a gente começa a ficar escandalizado, e aí começa a abalar a fé e começa a fraquejar. Não deixe com que o diabo abale a sua confiança em Deus. Continue confiando. Continue confiando. Aleluia. Em segundo lugar, nós temos o processo da esperança. O processo é regar com paciência. A paciência, mestra, é a mãe da sabedoria. O salmista Davi disse no Salmo 40, versículo 1: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Me tirou de um lago de um charco de lodo, me tirou da lama. Eu posso dizer, bater no peito e dizer com todas as letras: Deus me tirou da lama. Por isso que eu amo a Ele, por isso que eu sirvo a Ele, por isso que eu adoro a Jesus. Ele é maravilhoso. Quando nós reconhecemos de onde nós viemos, quando nós reconhecemos de onde o Senhor nos tirou, nós somos gratos. E Ele diz aqui, não é? Regar com paciência, esperei com paciência, ter paciência na hora da provação, não fique machucando os outros, ferindo as pessoas que estão à sua volta, perto de você, atacando com palavras: eu sou assim mesmo, eu tô nervoso, eu tô irritado. Guarda a sua irritação, guarda o seu nervoso para você, não fira os outros. Eu tenho um lema comigo. Quando eu não estou legal, minha esposa sabe. Quando eu não estou legal, eu não converso nem com ela. Eu digo: amor, hoje eu não estou legal, não é? Falo para ela: hoje eu não estou legal. Então não puxa conversa comigo. E quando eu falo isso, eu já estou falando, dando esse recado. Então não puxa conversa comigo. Tem dia que a gente não está bem mesmo. É da natureza humana. É da nossa humanidade. Nós somos humanos, nós não somos robôs. Nós não somos vice-deus, nós não somos vice-anjos, nós somos seres humanos de carne e osso, e nós temos emoções. E tem dia que a gente não está legal emocionalmente. O nosso biorritmo, às vezes alguma coisa não funcionou bem. E a gente fica meio chateado. Então a melhor forma é o quê? Ficar quieto, calar, não atacar os outros, não dar palavra que magoa, que fere, que machuca. A gente tem que evitar essas coisas. Em nome de Jesus. Paciência. Ser paciente. Você quer cultivar a paciência? Aprenda a ser grato. Gratidão. Seja grato a Deus pelas coisas que Ele já fez com você. Seja grato a Deus pelas pessoas. Tenha gratidão pelas pessoas que já lhe ajudaram, que já lhe estenderam a mão. Porque hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas são ingratas. Nós vivemos num mundo de deslealdade. É difícil encontrar pessoas leais. É difícil encontrar pessoas que são gratas. É muito difícil. Pessoas para te acusar, para te condenar, para falar dos teus defeitos, é muito fácil. Mas a pessoa ser grata por algo que você fez para ela, ser grata a Deus, eu sou grato a Deus, eu sirvo a Jesus com gratidão.
Ele me libertou. Irmãos, preste bem atenção. Não é fácil uma conversão. A conversão, ela não é coisa fácil, não. O maior milagre que existe na face da terra é a conversão a Cristo. Maior do que a ressurreição de mortos, maior do que cura de câncer, é a conversão, é a mudança no coração de uma pessoa. Uma pessoa se voltar para Deus. Esse é o maior milagre que o ser humano pode experimentar. E eu sou muito grato a Deus, porque Ele me deu esse privilégio, essa oportunidade de cair as escamas dos meus olhos, e eu entender quem é Ele, e eu entender que Ele me ama, e eu entender que Ele é a minha salvação. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Seja grato. Aprenda a agradecer. Não murmure. Nós reclamamos do sol, do frio, da chuva, do calor. Não é isso que nós reclamamos. Nós reclamamos do salário. Se a gente ganha um salário mínimo, nós reclamamos. Se nós ganhamos 10 salários mínimos, nós reclamamos. Ainda achamos pouco. Nunca está satisfeito. Cuidado, porque o diabo, ele é perito em colocar insatisfação no coração das pessoas. Está na igreja servindo a Deus. Ah, estou insatisfeito, vou procurar outra igreja. Meu irmão, não existe igreja perfeita, não. Não existe igreja perfeita, só nos céus. Não existe pastor perfeito, só Jesus, o sumo pastor. Amém? Quando nós entendemos isso, a gente para de meninice, de infantilidade e serve a Cristo livremente. Glória a Deus. Aleluia. Então, paciência. Manter uma vida de oração. Se você não ora, você fica fragilizado. É porta aberta para o diabo agir. É presa fácil de Satanás. Andar em obediência. Estudar a palavra de Deus, meditar e obedecer a palavra. Eu vou orar, estudar a palavra e obedecer a palavra. E obedecer a palavra, a gente não obedece com facilidade. A gente só obedece através da oração. Eu aprendi com um pastor, um homem de Deus, como eu falei uma vez, eu aceitei Jesus, eu só gostava de andar com velho. Meu novo convertido da igreja só andava com velho, que era com quem eu aprendia. E uma vez eu aprendi com um velho que ele disse, olha, nós temos que orar para que o conhecimento saia da cabeça e venha para o coração. Quando nós estudarmos a palavra, quando nós lermos a palavra, que o conhecimento saia daqui e venha para cá. Porque se ele fica aqui, a gente fica muito cheio de conhecimento e a gente fica se achando. Fica com muito, eu conheço muito, eu sei muito, fica desafiando os outros, querendo arrotar conhecimento. Mas quando ele desce para o coração, aí é diferente. Aí você vive tranquilo, você tem paz, em nome de Jesus. Esse é o processo para trabalharmos, para regar com paciência. Seja paciente. Quer ser paciente? Ore, comece a agradecer. Agradeça a Deus pelas coisas que você recebeu e pelas coisas que você não recebeu. Esse dia eu estava até falando, a gente estava no discipulado lá com o Diego, né, Diego? Aí o Diego comentou algumas coisas, eu falei, não. É porque as pessoas, na nossa igreja, as pessoas não têm o hábito de dar testemunho. Mas nós já experimentamos muita coisa, desde que nós começamos. Muitas coisas nós já experimentamos. Nós já vimos Deus fazendo coisas aqui no nosso meio. Mas agora eu vou querer que as pessoas comecem a falar. Porque às vezes não fala, fica quietinho, aí as coisas acontecem e ninguém sabe o que aconteceu, né, Cláudio? Muita coisa a gente experimentou aqui já, muita bênção.
Estava lembrando, esses dias estava lembrando, Elaine queria fazer faculdade, era o sonho dela fazer faculdade, a Aline também, né? Era o sonho fazer enfermagem. E as duas conseguiram fazer, conseguiram terminar, teve dificuldade, que elas pensaram que não ia dar conta de chegar no final, e Deus colocou a mão, todas as duas terminaram. Elaine está trabalhando lá em Santa Catarina, a Aline também está trabalhando, logo, logo ela vai trabalhar na fundação, na fundação hospitalar do DF, eu creio nisso, eu creio, é uma pedra que eu lancei no mundo espiritual e vai acontecer. Ela vai trabalhar na fundação educacional. Hospitalar, misericórdia, educacional não, hospitalar, já estou mudando de profissão da menina. Então Deus tem feito. O pai do Guilherme estava morto. Chamaram ele lá, não foi? Estava morto. E no culto de domingo, no momento de louvor, Deus liberou uma palavra e curou ele. E ele saiu do hospital no mesmo dia. Lorena lembra, né, como estava o Almir, né, no hospital. Você foi lá, não foi? E aí ele praticamente morto. E Deus botou a mão e o homem saiu do hospital. Nós tínhamos aqui também a menina, a Mônica, esposa do Dino, lembra da Mônica? Que o médico diagnosticou ela com câncer. E a gente orou e depois ela mesmo testemunhou que não tinha mais, que Deus tinha curado ela. Ela chorava que só criança. Tudo isso Deus tem feito. Agora Deus quer fazer mais. Esses dias Deus fez aqui, né? Abriu porta de emprego, curou pessoas. O Heraldo ali, né, Heraldo? O Heraldo não conseguia nem sentar direito, né? E hoje está aí pulando, senta e tá. Deus faz coisas tremendas. Jesus cura. Gesso, e aquele pé, tá beleza? Aí, tá vendo? É assim que Deus faz. Ele continua operando, ele está aqui. Agora nós precisamos testemunhar, contar. A palavra de Deus diz no Salmo 78, o que vimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, contaremos aos nossos filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e as maravilhas que fez. Vamos contar, vamos testemunhar e vamos estar no culto para presenciar também, né? Eu falei, você quer ver, tem que estar no culto, porque às vezes Deus faz no dia que você não está. Então vamos estar juntos, focados, e Deus vai operar a maravilha. Não sai do lugar da bênção. Não sai do lugar da bênção. Uma vez eu estava esperando uma bênção dele, isso há muitos anos atrás, esperando algo em Deus, e orando, e aí eu saí do lugar da bênção. E quando foi um dia eu sonhei que eu estava numa fila, já estava quase chegando na fila, aí chegou um homem de branco assim e falou, não, você vai lá para frente, no final da fila. Tá, porque eu saí do lugar da bênção. Não saia do lugar da sua bênção. Persevere, persista, clame, busque. Deus vai agir na sua vida. E por último, nós vemos o fruto da esperança. É vencer os desafios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo 58. Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sede constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus recompensa tudo que você faz. Todo gesto que você dá em direção ao Senhor, Ele te recompensa. Hebreus 11, versículo 6, ele diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus.
porque é necessário que todo aquele que se chegue a Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Amém? Sabe o que é galardoador? Sabe o que é galardão? Quem sabe aqui o que é galardão? É o quê? Presente, prêmio, recompensa. Não é barganha, não, é recompensa. Não estou fazendo barganha com Deus, mas é recompensa. Se você buscar o Senhor, Ele vai vir na sua direção e Ele vai agir naquilo que você precisa. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos manter a nossa esperança. Não vamos ficar presos ao que nós estamos vendo. Não vamos ficar presos às dificuldades momentâneas, porque elas são momentâneas. É que nem eu sempre falo para os pacientes, quando eu estou tratando com a crise de ansiedade, eu digo, a ansiedade é o seguinte, ela vai passar. É só você ter paciência e esperar que ela passe. Ela dá a crise, aí eu ensino umas técnicas de respiração, colocar gelo aqui na nuca, na mão, né? Daqui a pouco a ansiedade foi embora. A crise vem, mas vai embora. Ela passa, é passageira. Tem que saber lidar com isso. As provações são passageiras. O que você está passando é passageiro. Deus está vindo em sua direção com vitória para a sua vida. Aquilo que você está buscando no Senhor, o Senhor está vindo com resposta, está vindo com vitória para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Não perca a esperança. Vamos ficar de pé. Eu quero orar nesse momento. Quero chamar os pastores aqui na frente para orar junto comigo pelas pessoas que estão com enfermidade, com dores, seja lá qual